Do Senhor, meus irmãos, vamos falar mais um pouco da palavra do Senhor. Eu quero falar hoje um pouco sobre José. José, nós conhecemos bem a história de José. Ele foi um filho, por ele ser o mais queridinho do papai, então houve aqueles ciúmes, aquela brigueira, aquelas coisas que nós já conhecemos. E José passou por alguns perrengues antes de chegar lá aonde ele chegou. Mas nós vamos ver hoje na Bíblia, as vezes que José chorou. Nós conseguimos captar na Bíblia 7 vezes que José chorou. Mas ele não chorou quando ele foi jogado no poço pelos seus irmãos. Ele não chorou quando ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele não chorou quando ele foi caluniado de ter tentado possuir a mulher do seu senhor. Ele não chorou quando ele foi colocado na prisão injustamente. Não, ele não chorou por nada disso. Sabe quando ele chorou? Então nós vamos ver na palavra do Senhor, dentro da Bíblia, as 7 vezes que José chorou. E aí nós vamos trazer para nós como lição para nós, Porque às vezes nós choramos por pouquíssimas coisas, Então vamos ver, José chorou ao ouvir a palavra dos irmãos. Todos esses choros de José estão registrados ali em Gênesis, a partir do capítulo 42 até o capítulo 50. Ali conta a história toda, você pode acompanhar toda a história ali, a partir do 42 até o 50. E no 42, 24, ao ouvir as palavras dos irmãos, foi quando José chorou. Retirou-se dele e chorou, depois tornou a ele e falou-lhes, retornou a Simeão dentre deles e amarrou perante os seus olhos. E ele chorou também ao ver Benjamim, seu irmão, em Gênesis 43, 30. E José apressou-se porque as suas entranhas comoveram por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Sabe quando José chorou? Ele chorou no dia da reconciliação. No dia da reconciliação, José também chorou. Está em Gênesis 45, versículo 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Sabe quando Jesus chorou? Ele chorou no gozo de comunhão, com a alegria da comunhão. Está em Gênesis 45, 14 e 15. No 14 diz, e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a 5ª vez que nós achamos ali que José chorou na Bíblia, foi na reunião com o seu pai, quando ele se encontrou com seu pai. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou ao seu pescoço por um longo tempo. E na morte do seu pai, que está em Gênesis 50, versículo 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E, por fim, ele chorou na confissão dos irmãos. Está em Gênesis 50, 17. Assim direis a José, perdoa-o, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogando-te que perdoes as transgressões do servo de Deus, teu pai. E José chorou quando eles lhes falavam. Então, queridos, nós vimos aqui algumas das vezes que José chorou. Mas ele não chorou quando foi jogado naquele poço pelos seus irmãos. Imagina que tristeza. Os irmãos pegaram a capa dele, rasgaram e misturaram, nós já conhecemos aquela história, sujaram de sangue, mataram um bicho e falaram para o pai que era dele, que estava morto, e pegaram ele e venderam ele como escravo. Ele não chorou quando foi caluniado de ter tentado pegar a mulher do seu senhor. Ele não chorou quando foi preso. Ele chorou
nas horas de emoções, nas horas que o coração se abre, na hora que o coração se derrete. Isso nós temos que trazer para nós. Às vezes nós ficamos chorando, nós ficamos churumingando por besteira, por picuinhas, e não, nós devemos chorar sim na presença do Senhor, nós devemos chorar sim, se derramar, se humilhar diante dele e dizer: Senhor, eu não sou nada sem ti, Senhor, sem ti eu nada sou, eu nada tenho. Aí sim nós devemos chorar, nós devemos abrir o nosso coração e nos derramar na presença dele, e não ficarmos chorando, né, por algumas coisinhas que acontecem, que não chega nem perto das que passaram esse menino José até chegar aonde ele chegou. Amém, queridos? Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor no seu coração e que você possa chorar na presença do Senhor, que você possa abrir o seu coração para o Senhor, mas não chorar por besteira, não chorar por agradecer a Ele tudo que Ele te deu, tudo que Ele está te dando, a vida que Ele está conservando em você. Nós estamos passando por todas essas crises vivos, com saúde, falando, glorificando, adorando, louvando o nome do Senhor. É por isso que nós temos que chorar, para agradecer por todas essas boas dádivas que Deus tem nos dado, que Deus tem reservado para nós. E se Ele tem nos conservado assim, vivo, falando, podendo falar do seu amor, é porque Ele ainda tem algo para fazer nas nossas vidas, é porque Ele ainda está precisando que nós façamos algo para Ele, que nós possamos chorar nos seus pés, que nós possamos nos humilhar diante dEle e dizer: Senhor, sem ti eu não sou nada. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor no seu coração. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente, e Jesus sempre na nossa frente. Amém.